Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o primeiro volume do mangá Monster, escrito pelo mangaka japonês Naoki Urasawa. Então, vamos começar falando por essa minha edição. Este mangá ele já foi concluído, então ele possui 18 volumes naquelas revistinhas normais, só que nessa minha edição aqui são apenas 9, porque cada livro desse a editora, né, juntou 2 volumes. Então ela é de capa dura, possui essa jacket. Então a capa normal, vamos dizer assim, é assim de todos, são iguais as capas, o que muda é só essa jacket. E essas edições vêm também com um card. Então esse aqui, por exemplo, é o personagem principal da história. É uma edição em preto e branco. No início tem algumas páginas coloridas. Eu não entendi por quê. Eu não sou familiarizada com mangás. Esse aqui é o primeiro que eu pego para ler depois de adulta, né? Eu acho que eu já devia ter lido algum quando eu era criança, mas não tenho muita lembrança. E aí eu decidi que eu queria começar a ler mangá e comecei por esse aqui. Então não sei se é uma coisa comum, né? O início ser colorido e depois ficar preto e branco mesmo, ou se é só nessa edição, enfim. Mas ela possui fitilho também, já que é um volume maior. Tem um fitilho aqui, ó. E, enfim, vamos à história. O personagem principal aqui vai ser o Dr. Tema, que é um jovem japonês que migrou do Japão para a Alemanha Ocidental. Aqui no começo dessa história é o ano de 1986, então ainda existia o Muro de Berlim que separava a Alemanha em ocidental e oriental. E o Tema, ele é um ótimo médico, então logo ele consegue um emprego num hospital renomado. Ele é muito bom mesmo no que ele faz, ele é um neurocirurgião, mas ele também opera outras especialidades, né? Porque ele é muito bom. E por causa disso, ele possui muita influência ali no hospital. Então, ele é noivo da filha do diretor e ele também possui um cargo que é muito cobiçado, que é o chefe da equipe de cirurgia, né? Não é um dos cargos mais elevados, mas é um cargo bem cobiçado aí pelos médicos. E o diretor também, ele não é nada bobo, né? Ele se aproveita disso. Na verdade, ele explora ali todos os médicos. Então, por exemplo, o Temo ele fez uma cirurgia bem sucedida, não é ele que vai levar o crédito. É o diretor do hospital que vai aparecer, vai dar entrevista, como se ele fosse o melhor de todos ali. E não só com isso, né? Em pesquisas científicas também. Ele pega as pesquisas dos médicos e publica em seu próprio nome, como se fosse ele que tivesse feito a descoberta. Então, nós já temos aqui um personagem chato e que tem uma má índole, né? Porque se ele faz isso, não dá crédito a ninguém, que é só ele ser o bonzão, enfim. Mas ele se aproveita do tema, porque o tema ele traz credibilidade para o hospital e isso traz resultado financeiro, que é muito bom. Então, essa é a vidinha tranquila que o tema leva, né? Ele está bem estabelecido, tem um ótimo emprego, tem uma noiva e tá tudo indo bem até que um determinado dia chega um operário no hospital que ele tá muito ferido e aí eles ligam pro Tema, né? Ele estava em casa já. Eles ligam para o Tema ir operar porque só ele ia conseguir fazer aquilo. Então ele vai correndo, mas quando ele chega lá no hospital, mandam ele ir operar um tenor que tinha acabado de chegar. Então os tenores são geralmente, né, aqueles personagens masculinos em óperas que possuem as vozes mais agudas. Então esse cara era muito famoso e o Tema tinha que operar ele, porque ele era o melhor e não podia dar nada errado. E aí, tipo, ele é um funcionário como outro qualquer, ele obedece ordens. E ele vai operar aquele tenor. E dá tudo certo naquela cirurgia. O tenor fica super bem, mas o operário morre.
Então, o operário ele chegou primeiro ao hospital, mas só foi atendido depois. Então, ele morreu aí pela negligência do hospital. Então, o Tema ele fica muito abalado com isso. Ele sente culpa, mas ele fica tentando justificar que, na verdade, ele não tem culpa de nada, porque ele, como eu falei, é um funcionário, como outro qualquer. E aí ele vai conversar com o diretor do hospital e também com a noiva, né, que é a filha do diretor. E ele fica mais chocado ainda, porque eles são muito desumanos, sabe? Eles visam só o status, o lucro, as aparências. É bizarro. Então eles estão falando coisas como, tipo, que pena que aquele operário morreu, mas as pessoas não nascem iguais, elas não têm os mesmos direitos, elas não têm a mesma importância perante a sociedade. Então, tipo assim, antes o operário morto do que o tenor, por exemplo. E também falam que o Tema nem fique chateado com isso, porque o médico ele não foi feito para salvar vidas, ele foi feito apenas para contribuir para a ciência. Enfim, uma conversa bem assim bizarra, que o Tema ele fica abalado com aquilo, ele fica chocado e arrasado. Então ele ainda assim fica se culpando e mais ainda, né? Depois de ouvir todos aqueles absurdos. Bom, fica com essa informação e agora vamos para um outro panorama, né? Um outro local da cidade. A polícia, ela é chamada, ela recebe o chamado de uma casa de refugiados da Alemanha Oriental. Então, era uma família composta pelos pais, né? Um homem e uma mulher, e dois filhos, crianças, que eles eram gêmeos, que é a Ana e o Johann. Quando a polícia chega lá, eles encontram uma chacina em que os pais estão mortos, o garoto ele está vivo, mas com um tiro na cabeça, e a menina ela não está ferida, mas ela está em estado de choque. E é claro que eles vão levar correndo essas crianças para o hospital, principalmente o menino, né, que ele está ferido, gravemente ferido. E aí a história se repete. O Tema é chamado para fazer a cirurgia, mas quando ele chega lá, outra pessoa chega para ser atendida, né? Que é o prefeito da cidade. Ele também está em estado grave, né? Só que ele chega depois do garoto. E o Tema, eles pedem que o Tema vá operar o prefeito, porque não pode haver aquela morte. Só que o Tema, ele tá abalado com aquela situação ainda, então ele decide operar o menino. Ele não opera o prefeito. A cirurgia é um sucesso, mas o prefeito morre. E isso traz consequências para ele, consequências, não digo gravíssimas, porque a habilidade dele com a medicina se sobressaiu, mas ele é rebaixado, né? Ele tinha um cargo ali de chefia, ele é totalmente rebaixado e são cortadas todas as perspectivas de crescimento, né? O médico, o diretor do hospital só não demite ele porque ele reconhece que o Tema realmente é um excelente médico, é um excelente cirurgião e o hospital teria muitas perdas, né, com a saída do Tema. Mas assim, ele diz que ele nunca vai subir na vida, naquele hospital, né? E que ele faria questão de nunca recomendá-lo para outro. Então, barrando até possibilidades dele mudar de emprego. E também a Eva, que é a noiva dele, termina com ele, porque ele foi rebaixado, né? Então ela estava muito mais interessada ali no status, na posição do Tema, do que no próprio Tema. Então ela, sem pestanejar, termina com ele. Então, imagine só, né? Um rapaz jovem que está em ascensão profissional e sem perspectiva nenhuma de crescimento. O que resta para ele é continuar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. E aí, para piorar a situação do Tema, ocorrem 3 assassinatos
de pessoas ali do hospital, uma delas sendo o diretor, e que faz dele ser um possível suspeito, né? Um provável suspeito daqueles crimes, porque todas essas pessoas que morreram recentemente haviam feito algum mal para o Dr. Tema. Então, teve o diretor do hospital que rebaixou ele, que humilhou, os outros também eram médicos, né? Eles humilharam o Tema, enfim, faziam piadas, rebaixaram ele, bullying, né? Faziam um bullying ali com ele. Então ele tinha motivos para querer que aquelas pessoas sumissem do mapa. Então tá bem ruim pro lado dele, mas a BKA, que é a Polícia Federal da Alemanha, também suspeita, não só dele, né? Na verdade, eles acham que o assassino desses 3 médicos está relacionado com o assassinato do casal Liberty, que é aquele das crianças gêmeas, porque após a morte daqueles 3 médicos, as crianças simplesmente sumiram do hospital, evaporaram. Então a polícia acha que tem essa relação e eles ainda não entendem como o Tema poderia ter relação com isso. Então há esses 2 suspeitos, um é o Tema e o outro é uma figura aí a ser descoberta. Mas apesar de tudo isso que está acontecendo, depois da morte do diretor, o conselho do hospital se reúne e assim, é um conselho justo, né? Eles decidem colocar naqueles cargos mais estratégicos pessoas realmente competentes, capacitadas e não apenas por influência, por mídia, por amizade. Não, o conselho quer colocar pessoas bacanas lá. Então eles acabam promovendo o Tema a chefe do centro de cirurgia, que era um cargo melhor do que o que ele tinha antes e mais cobiçado ainda. O que faz a polícia desconfiar muito mais dele, né? Porque ele alcançou um cargo maior com aquilo, com aquela tragédia. Ele se deu bem. E aí também nós temos a Eva voltando atrás da decisão dela e querendo reatar o noivado com o Tema. E aí a gente fica tipo, meu Deus, ele não vai fazer isso, né? Não é possível que ele volte com essa mulher. E ele não nos decepciona, ele não volta com ela. Na verdade, ele deixa ela falando sozinha, sabe? Só dá as costas e sai andando. E eu achei ótimo, um ícone de amor próprio. Ele se valorizou, né? Não se submeteu a nada disso. Então, arrasou. Então, apesar dos pesares, ele consegue novamente uma boa posição ali com relação à sua profissão. Depois, nós temos um salto temporal. Nós saímos do ano de 1986 e vamos agora para o ano de 1995. Então, agora estão acontecendo assassinatos em série, que o padrão são casais de meia idade e que não possuem filhos. E as casas elas são invadidas, né, arrombadas, e tem o latrocínio, que é a morte, roubo seguido de morte, alguma coisa assim, relacionada a roubo, né? Eles matam para roubar. Então, a polícia já tem um suspeito e, por algum motivo, esse suspeito, esse homem, ele acaba indo parar no hospital e é atendido pelo Dr. Tema, né? É claro que tinha que ter alguma coisa do tipo para as histórias se conectarem. Então, o Tema tá cuidando dele ali e o homem, o suspeito, ele acaba confessando tudo ali pro Tema, né? Ele fala que realmente ele fazia parte dessa equipe criminosa, né? Esse grupo criminoso, e que a função dele era ser o arrombador. Ele arrombava as casas e os outros faziam o serviço sujo. Mas ele disse que não era por vontade própria deles roubar aquelas pessoas, cometer esses crimes. Na verdade, havia um mandante do crime que era o monstro. Então, finalmente, o monster aqui, né, ele aparece ou é citado na história. Então, por algumas coisas que vão acontecendo, este suspeito ele foge do hospital, o Tema segue ele
e acaba encontrando realmente com o monstro, agora fisicamente, né? Ele aparece. E assim, é muito bizarra a conversa toda, o tema ele fica abismado, porque é revelado quem é este monstro. Então, eu vou falar para vocês, se não quiserem saber, pula aí, mas não afeta na história. Veja, já a gente poderia ficar pensando quem é esse monstro ao longo dos 18 volumes e só descobrir no final, mas ele já é revelado aqui no primeiro. Então, saber quem é não vai afetar no aproveitamento da história. Então, eu vou falar. É o Johann Liebert, aquele mesmo rapaz que o Tema fez a cirurgia com um tiro na cabeça. Vocês acreditam? Então, assim, imagine o que não passa na cabeça deste homem aqui, do Tema. O que é que não tá passando na cabeça dele, né? Por uma decisão que ele tomou, ele acabou salvando a vida de um psicopata, assassino em série. É complicado, é complicado. Mas aí eles vão tendo essa conversa, essa revelação. O Johann vai falando um absurdo atrás do outro e ele confessa que foi ele quem matou aqueles 3 médicos lá no passado e tudo por causa do Tema, porque ele era muito agradecido ao Tema. O Tema era como um pai para ele porque salvou sua vida e ele queria agradecer e matou aquelas pessoas que humilhavam o Tema. Olha que ótimo. Mas o Tema fica arrasado, aí, enfim, ele foge, vai embora. O Tema corre para contar para a polícia tudo o que tinha acontecido, mas a polícia só desconfia dele, né? Não acredita. Então, esse primeiro volume termina assim, o Tema muito desolado, inconsolável, jogado assim, sabe, no chão, chorando muito por tudo aquilo que estava acontecendo e por todas aquelas revelações que foram feitas. E sério, esse aqui é um mangá muito, muito, muito bom mesmo. Ele aborda muitos temas nas entrelinhas, então corrupção, desigualdade, você fazer o que é certo, você enfrentar as consequências das decisões que você toma. Fala sobre a ambição, a corrupção, já falei corrupção, né? Sobre a exploração também, né? Então, tudo isso é abordado aqui nas entrelinhas, não é nada jogado na sua cara, você só vai compreendendo aqui ao longo da história. Então, além disso, é um mangá que você fica o tempo todo querendo saber realmente o que está acontecendo, tem todo aquele suspense pairando pelo ar, tem as investigações da polícia, as investigações do próprio médico. Então, assim, é muito bom, deixa você muito preso na leitura. Se eu pudesse, eu lia todos os 18 volumes de uma vez só, porque você fica preso na história. Então é muito, muito, muito bom mesmo. E é isso. Se você gostou desse mangá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa resenha, curte, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!